Pessoal, Palmeiras e Corinthians fazem um clássico muito bom na Arena Barueri. Pelo menos para o lado do palmeirense foi excelente. Palmeiras mostrou todo o seu repertório e aplicou um 2-0 no Corinthians, que foi pouco, viu? Fica aqui comigo, vamos fazer essa análise do que foi esse Corinthians e Palmeiras, esse atropelo que foi o que o Palmeiras aplicou para cima do Corinthians. Vamos fazer uma análise também desse time do Corinthians, que parece que tem que estar sempre se entregando ao máximo para conseguir entregar um futebol competitivo. As polêmicas do jogo, saída do Memphis logo no começo, cabeça de galinha no campo, gol impedido ou não, enfim. Fica aqui comigo, vamos fazer a análise do que foi esse Palmeiras e Corinthians pelo Brasileirão dessa vez. Roda a vinheta! O Palmeiras mostrou um repertório muito bom. Dessa vez, o Palmeiras mostrou toda a sua superioridade, mostrou todo o repertório, tanto de jogadas quanto de variações técnicas. Foi muito bom ver esse Palmeiras jogar ontem contra o Corinthians. Por quê? Porque o Palmeiras, dessa vez, ele amassou o Corinthians. Ele entrou com a faca nos dentes. Você vê o torcedor palmeirense, eu tenho certeza que o que ele queria ver era isso. Então, as broncas no time, aquela parte de estar chateada com o time do Palmeiras era por isso, porque o Palmeiras não estava apresentando um futebol com garra, um futebol com vontade. Não estava entrando no caso como deveria entrar. E dessa vez entrou. Só que dessa vez não foi só vontade. O que me chamou a atenção, de verdade, é igual a chamada desse vídeo. O Palmeiras mostrou um repertório muito grande dessa vez. E de verdade, quando o Palmeiras mostrou esse repertório, a diferença de um time e do outro ficou muito grande. Muito grande. Palmeiras, ele trouxe dessa vez o Estevão para o meio, ele jogou o Estevão fazendo, não só preso numa ponta, mas ele flutuando pelo meio, que era uma coisa que eu queria ver. Eu até fiz um vídeo dessa uma vez brincando aqui, falando que o Estevão ele poderia jogar ali pelo meio como um camisa 10 ali, porque ele tem muito repertório, ele pode criar muitas situações. Cara, e diante desse cenário, o Corinthians não conseguia jogar. As principais estrelas do Corinthians não mostraram que vieram dessa vez, mas aí que tá, tem uma pergunta. Será que eles não mostraram todo o futebol deles porque eles estavam num dia ruim, ou o Palmeiras não deixou mostrar? Na minha visão, o Palmeiras não deixou mostrar. O Palmeiras encurralou o Corinthians ali na frente. E foi coroado com o golaço do Piquerez, esse lateral que é excelente jogador, como é bom de bola esse jogador, e como ele é potencializado na mão do Abel Ferreira. Por isso que na análise quando o Corinthians foi campeão, eu falei, eu não entendi porque tirou o Piquerez. Enfim, parecia ser alguma coisa interna, enfim. Dessa vez ele estava em campo e fez um belo golaço. Logo em seguida, o Emiliano, esqueci o nome do cara, acho que é Martínez, enfim, fez um golaço, tá? O cara do Palmeiras lá fez parece que só valia golaço. E a verdade que fica, a sensação que fica desse jogo é que 2-0 foi pouco, porque de verdade foi pouco pelo que o Palmeiras apresentou. Foi bola na trave, era situação de perigo, o Palmeiras estava muito superior, em cima de um Corinthians acurralado, um Corinthians que o Corinthians estava a 8 por hora e o Palmeiras estava a 20, 30 por hora, passando o carro. Mesmo dando a bola para o Corinthians ficou mais tempo com a bola. E é aquilo que eu sempre bato aqui. Quando o Corinthians tem que propor o jogo, é muito difícil. Ainda mais sem o Garro, que é o principal jogador, o mais lúcido para mim, é o que tem mais capacidade de criar alguma coisa. Sem o Garro e tendo que propor esse jogo, que dificuldade que vai ser para o Corinthians. Longe da torcida, o Palmeiras deu a bola para o Corinthians não sabia muito o que fazer com ela, essa que é a verdade, e o Palmeiras, quando precisava, acelerava, apertava, e o Corinthians ficou. O Corinthians tem que ir de volta para casa com 2-0 na sacola, tá de bom tamanho, tá? Vocês perderam de 2 e fica tranquilo, porque era para ter sido mais, tá? Ponto positivo desse Palmeiras, a evolução que o Abel mostrou depois da partida. O time que perdeu pro Campeonato Paulista para o Corinthians, para o time que já tinha se apresentado um pouco melhor contra o Sport, mas que agora, de fato, mostrou que veio, mostrou para o seu torcedor que esse time pode brigar pelo Brasileirão, pode brigar pela Libertadores. Esse time, da forma que jogou, é sério candidato a brigar nas cabeças, tá? Da forma que brigou. Com repertório de jogada, com o jogador trocando de posição, com o Paulinho, que entrou muito bem, com o Piquerez, que é um puta lateral, com o Felipe, o Sleep Andrews, que a gente tanto brinca, mas que dessa vez o Abel arrumou um lugar para ele. Esse repertório vai melhorar muito o Palmeiras. Vitor Roque, muito bem, vai ser potencializado com a entrada do Paulinho, que entrou bem, jogou pouco, mas entrou bem. É uma pena só que vai perder o Estevão já já.
faz parte. Mas Palmeiras, dessa forma, jogando dessa forma, com certeza é um dos candidatos a brigar nas cabeças. Corinthians, cara, tem que fazer um ponto aqui. O Corinthians, na minha concepção, para ele poder estar sempre competindo, ele tem que entregar o máximo dele, o máximo, porque ele não tem um elenco muito qualificado. É o que eu bato sempre aqui na tecla. O Corinthians, para ele poder brigar de igual com os rivais, com os grandes, ele tem que estar assim, entregando todo mundo, os 11 do Corinthians, volta aqui, numerada, tem que estar entregando 100% assim, no limite. Quando jogar mais ou menos, vai ser isso aí que vocês viram. Ainda mais, de novo, sem o fator torcida jogando na arena, onde é muito forte, com alguns desfalques. Cara, o time do Corinthians precisa de reforços urgentes. Eu disse, eu já fiz essa análise aqui, quem me acompanha sabe que eu falo. O time do Corinthians pro Paulista foi ótimo. Por quê? Campeonato de tiro curto, né? Conseguiu as vantagens de jogar em casa, aí ele ia se sobressair. Dentro desse cenário aqui que agora ele vai ter que enfrentar mais equipes qualificadas e precisa de jogadores para suprir cartão, para suprir ausência, para suprir jogadores machucados, vai encontrar muita dificuldade. E aí já estão falando, pô, o técnico tem que ir embora, tem que isso. Cara, dá peça para esse técnico que ele já provou que ele é competente. Ele pode não ser nenhum Guardiola, mas ele é competente e ele sabe o que ele tem na mão. Agora, se vocês não entregarem peças para ele, esse time vai sofrer como sofreu ontem, tá? Vai sofrer bastante. Vamos às polêmicas, pessoal. Primeira polêmica, cabeça de galinha no campo. Genial, tá? Genial. Jogaram cabeça de porco lá, foi da hora também a zoeira. A zoeira, né? Eu acho meio estranho você ver um animal morto ali. Eu poderia ser uma coisa de plástico para ficar mais engraçado, tá? E aí agora jogaram uma cabeça de galinha de novo. Poderia ter sido uma coisa de plástico, pô, não precisa chegar a esse ponto assim. Mas essa não é a polêmica, eu tô longe disso de ser a polêmica. A polêmica primeiro é o gol impedido do Palmeiras. De verdade, para mim, a gente precisava definir isso. Eu tenho alguns pontos sobre isso. O paraguaio lá do Palmeiras, ele participou, o Gustavo Gomes participou da jogada? Na minha concepção, não. Ele teve alguma participação em tudo que aconteceu? Não. Aonde que saiu o gol? Saiu o gol numa jogada legal, um jogador que estava legal. Então, para mim, gol legal do Palmeiras, tá? Mas fiquem aí com as suas conclusões. É isso, se você achar que não, já comenta aqui embaixo. Outro ponto, tá? Outro ponto. Foi falha do Matheus Donelli em algum dos gols. Cara, de verdade, eu acho que não foi falha em nenhum deles. Eu acho que os dois primeiros não tinham como pegar, tá? Foram duas pauladas de fora da área. Os jogadores do Palmeiras que estavam com espaço ali, que ninguém do Corinthians chegou para dar um come, para dar um chega ali. Então, os jogadores do Palmeiras foram felizes em acertar dois belíssimos chutes, tá? Então, não vi falha. Agora, no terceiro, no gol do Vitor Roque. Tigrinho é foda, hein, mano? Não dá. Vitor Roque, centroavante, nome de matador. Para com isso de Tigrinho. Já falei, hein? Já falei. Quando você mudar esse apelido, você vai fazer uns 500 gols aí. Vai fazer uns 30 gols na temporada quando mudar esse apelido. Enfim, na hora que a bola veio para ele, ele cabeceou olhando, você vê, ele tá com o olho aberto, ele cabeceia para baixo. Ele mata qualquer ação, pô. A bola vem no alto. Naturalmente, tá todo mundo pensando em tirar a bola no alto. Qualquer cabeça de bagre vai cabecear no alto. Ele cabeceou no chão. Para mim, foi muito mais mérito dele. Lógico, ele não quis. Né? Se ele falar que a bola veio, ele já pensou em colocar a bola de cabeça debaixo da perna do goleiro? Não. Ele cabeceou para baixo porque ele mata a ação, pô. Ele mata a ação. Então, para mim, não foi falha do Donelli, mas que foi um belo gol e uma inteligência do Vitor Roque de cabecear para baixo, que ele quebrou a ação do meu goleiro, foi. Outro ponto aqui, pessoal. E justiça seja feita, tá? Vamos lá. Logo quando saiu a jogada ali do Corinthians, o Memphis deu uma paulada para fora para pressionar o time do Palmeiras ali, logo na saída de bola. E aí eu vi alguns jornalistas falando, que é isso? Isso é um absurdo, que coisa feia. Como o seu Mauro Betti, o pessoal lá da Jovem Pan, o pilhado, não concordando com esse tipo de jogo. Pessoal, seguinte, tá? Vamos tentar entender. O que o Memphis fez foi uma jogada ensaiada. Tá? O PSG fez isso contra o Liverpool. É normal os times europeus fazerem isso. Agora, quando um time brasileiro tenta fazer, a gente vira o professor Pardal. De novo, essa síndrome de vira-lata que eu não entendo que o brasileiro tem. Lá fora, o pessoal pode fazer, fala, nossa, que cara tático, que cara técnico, olha o que eles fizeram para pressionar. Tal. Quando foi feito aqui num clássico, nossa, que isso, é um absurdo. Ô, pessoal, vamos estudar um pouco, pô. Vamos ver alguns jogos de fora, vamos ver o que está sendo feito de bom lá fora também. E vamos trazer para cá. Também tem coisa boa sendo feita aqui, em menor quantidade, mas tem. Eu gostei da atitude do Corinthians, gostei sim, pô. Inovou. E se dá certo?
É fácil todo mundo falar agora, né? Pô, não deu certo, foi amassado. A atuação do Corinthians foi péssima. Mas a atitude de tentar algo novo, pô, é sempre válido, cara. É sempre válido e foi legal sim. Porque se na hora da saída ali, que o Palmeiras faz a saída, o Corinthians consegue recuperar a bola, cruza na área e já sai 1-0, o jogo ia ser outro, tá? E a gente estaria falando de outra coisa. Já tá todo mundo chamando o Emiliano aqui, o técnico do Corinthians, lá, o Ramon Dias, desculpa. Já tá todo mundo falando que o técnico do Corinthians era genial. Agora, como não deu certo, tá o pessoal falando que é bet, falando que é coisa feia, que onde já se viu que é um absurdo. Para, cara, futebol é coisa técnica e tática. Há várias formas de se chegar à vitória. Tá? Seja jogando atrás, seja se jogando por uma bola, seja atacando o tempo todo, seja tocando a bola, não deixando o adversário pegar na bola. Há várias formas. O Corinthians tentou uma de fazer um gol diferente. Então isso é válido pra caramba, tá? Vamos estudar, vamos olhar as coisas como deve ser, tá? Não é só lá fora que é legal, não. Aqui fora, quando tem, então vamos olhar e vamos reconhecer também que foi uma tentativa. Essa foi a análise de Palmeiras e Corinthians, um amasso, 2-0, ficou barato para o Corinthians, que não competiu, não se entregou, foi de longe, não foi nem aquele time que não deixou o Palmeiras respirar no segundo jogo lá da final. E o Palmeiras, cara, que repertório, se continuar assim, vai ser um grande candidato a brigar pelos títulos que está disputando. Foi a melhor partida do Palmeiras no ano, mostrou repertório, mostrou versatilidade, mostrou criações de jogadas que o torcedor paulista estava querendo, né? Dessa vez não foi só bola no Vitor, bola no Estevão, ele se vira lá na ponta e cruza para a área. Não, dessa vez aí mostrou um futebol muito atraente e muito competitivo. Esse Palmeiras, se jogar assim, aí sim vai dar trabalho. Com a entrada com o encaixe de Vitor Roque, com a entrada do Paulinho, cara, com o que o Abel tá sabendo fazer ali, vai dar trabalho esse time do Palmeiras, sim. Era isso que o torcedor palmeirense queria ver. Parabéns, Palmeiras. E 2-0 foi pouco. Ontem era para ter sido 3, 4, 5 ali, seria justo pro que o Palmeiras apresentou. O Palmeiras está de parabéns pelo que ele fez ontem com o Corinthians, tá? E é isso, pessoal. Deixa seu like aqui, confere sua inscrição e até a próxima. Yeah.